O primeiro-ministro da Letónia, Andris Kulbergs, disse ao programa Europe Today da Euronews que a Rússia e a Bielorrússia estão a intensificar as ações de guerra híbrida contra o Estado Báltico. Isto numa altura em que, segundo afirmou, Vladimir Putin procura desviar a atenção das perdas sofridas no campo de batalha na Ucrânia. Minsk tem vindo nos últimos tempos a atrair migrantes do Médio Oriente e de África e a transportá-los de autocarro até à fronteira com a Polónia e os Estados Bálticos. We're being tested, not just us. This moment it is us. It is any given moment it is our neighbors, Lithuania, Estonia, Finland or Poland. Any of us are tested. This is a hybrid threat. This is a war threat. That's what Russia does. A Letónia registrou 111 tentativas de passagem ilegal provenientes da Bielorrússia num único dia, na semana passada. Na Lituânia existiram 2 casos. Para Kulbergs, a explicação por trás desta ofensiva híbrida é simples. Because he's losing in Ukraine. Simple. He needs to take attention somewhere else and have this action. A União Europeia deu luz verde à aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount no valor de 110 mil milhões de dólares. No entanto, a aprovação veio acompanhada de certas condições. Bruxelas afirmou que é improvável que o negócio prejudique a concorrência na produção cinematográfica, mas ainda assim tem preocupações quanto ao possível impacto do negócio ao nível da distribuição na Europa. A Comissão determinou que a Paramount deve comprometer-se a alienar a sua participação na United International Pictures no espaço económico europeu. A Paramount fica ainda impedida durante 10 anos de celebrar qualquer acordo com a Universal para a distribuição conjunta de filmes nesta zona. O acordo continua a enfrentar obstáculos jurídicos nos Estados Unidos, depois desta semana um juiz federal da Califórnia ter suspendido temporariamente o negócio. A fusão suscitou uma forte oposição, com os críticos a alertarem que poderá remodelar fundamentalmente Hollywood. Se concretizada, esta irá reduzir o número de grandes estúdios norte-americanos para 4. Os governos da União Europeia aprovaram a prorrogação de um regime temporário que permite às plataformas de mensagens detectarem de forma voluntária conteúdos suspeitos de abuso sexual de menores. O regulamento mantém, no entanto, uma exceção para os serviços com encriptação de ponta a ponta, como o WhatsApp e o Signal, que ficam excluídos destas verificações. A decisão foi confirmada esta quinta-feira, depois dos embaixadores dos Estados-membros terem dado luz verde ao texto na véspera. 25 países votaram a favor, um contra e outro optou pela abstenção. O diploma confirma a posição aprovada pelo Parlamento Europeu no início do mês e prolonga uma derrogação às regras comunitárias sobre a privacidade das comunicações eletrónicas, com o objetivo de combater a circulação de conteúdos ilegais. A medida continua, porém, a gerar polémica. Os eurodeputados céticos defendem que a proteção das crianças não deve ser feita à custa da privacidade dos cidadãos da União Europeia, nem através da violação do direito a comunicações secretas. Os terremotos de 24 de junho na Venezuela poderão ter provocado cerca de 17,2 mil milhões de euros em danos físicos diretos, segundo estimativas do Grupo do Banco Mundial. De acordo com uma estimativa global rápida de danos, 47% das perdas afetaram edifícios residenciais, 27% infraestruturas e os restantes 26% estruturas não residenciais. Os estados de La Guaira e o Distrito Capital foram os mais atingidos, concentrando cerca de metade de todas as perdas diretas. O Banco Mundial alerta que, sem financiamento prioritário, a reconstrução poderá demorar mais de 10 anos, uma vez que será provavelmente necessário desviar recursos de outros projetos considerados críticos. A metodologia GRADE recorreu a imagens de satélite, modelação de risco de catástrofes e relatórios das comunidades para avaliar de forma rápida o valor do estoque de capital. Além dos danos materiais, a avaliação destaca que a vulnerabilidade dos agregados familiares deve ser uma prioridade durante a recuperação. Os 7 estados mais afetados concentram 11,5 milhões de habitantes, o equivalente a 40% da população da Venezuela. Entre os grupos mais vulneráveis estão os grupos familiares, chefiados por mulheres, as famílias monoparentais e os idosos. O relatório conclui também que a reposição de serviços essenciais como o abastecimento de água e eletricidade será fundamental para evitar que se agravem as desigualdades sociais já existentes.
Vários incêndios florestais continuam a alastrar-se por diferentes regiões de França, Espanha e Itália, forçando milhares de pessoas a abandonarem as suas casas em plena onda de calor. Em Gironde, no sudoeste de França, mais de 20 mil pessoas foram retiradas de casa devido às chamas que queimaram mais de 2.400 hectares de terreno na região. Na manhã de quinta-feira, mais de 700 operacionais combatiam as chamas, apoiados por vários meios aéreos. Em Bordeaux, 2 bombeiros perderam a vida enquanto combatiam o incêndio. Já em Itália, milhares de socorristas foram mobilizados para prestar assistência na Sicília. De acordo com as autoridades locais, centenas de incêndios registados na ilha tinham sido extintos até quarta-feira, mas várias ocorrências permanecem ainda ativas. Também aqui os incêndios ceifaram a vida de um bombeiro que morreu ao combater as chamas em San Cataldo. Em Espanha foi declarado um grande incêndio florestal a sudoeste da capital. As chamas começaram na tarde de quarta-feira no município de Almorox, em Toledo, alastrando-se rapidamente para a comunidade de Madrid. O fogo foi esta quinta-feira dado como contido, depois de queimar mais de 1.000 hectares de terreno. Cotignac, no coração de Provença, é frequentemente distinguida com o título de aldeia mais bonita de França, mas por esta altura a imagem é outra. Depois da violência das chamas que devastaram os residentes desta vila medieval, a localidade está agora coberta de cinzas. Há relatos de quem ficou preso pelas chamas e perdeu tudo para o incêndio. Le feu s'est déclaré à Cayade. Et c'est mon ex-belle-mère en fait qui s'est retrouvée coincée dans les flammes. Elle est retournée chez elle pour aller sauver ses chats, les mettre en sécurité. Et en fait, elle s'est retrouvée prise par les flammes en sortant. Et sa sœur a été la récupérer en voiture. Elles ont voulu partir toutes les deux. Et au final, elles se sont retrouvées coincées. Et prise de panique, elle est sortie de la voiture. Elle s'est réfugiée dans la piscine d'un de ses voisins. When I went to work this morning, my colleague told me that his parents completely lost their house. Because of the fire last night in Cotignac, so they had to leave. Com as chamas a ameaçarem o mosteiro centenário com vista para a aldeia, os padres e as freiras tiveram de procurar refúgio em casas de locais. Cotignac tem cerca de 2.500 residentes, mas durante a época turística do verão, a população no local chega quase às 10.000 pessoas. Uma comunidade que agora se une após um dos piores incêndios de que há memória. I, in fact, was welcomed to someone else's house in Sarrião, a friend of a friend. I showed up with my cat and my best friend and his baby, and they took us on like family. So we're lucky to have a small, tight-knit community, and I'm thankful for that. That's Cotignac. Os aviões de combate continuam a sobrevoar a região de forma a controlar pequenos focos de incêndio e evitar reacendimentos. As crianças vagueiam por um campo de milho perto da fronteira com a Roménia sob o olhar tranquilo dos pais. Os jovens aventureiros não estão perdidos, estão a explorar o maior labirinto de milho da Europa Central. Este ano os organizadores esculpiram personagens de contos de fadas, um castelo e um unicórnio num milharal de 4,5 hectares em Kiszombar. Kezdésnek, mikor a kukorica ilyen 7-8 levéllel rendelkezik, akkor vágjuk ki, tehát hogy egész pici, és viszonylag átlátható, és igazából akkor kezdjük el a vágást, és ezt 3-4-5-6 nappal változó időjárástól függően, hogy mennyire tudunk haladni vele. As crianças recebem um mapa para se orientarem, mas o desafio continua a ser difícil. Com 2,5 km de extensão, o labirinto está repleto de becos sem saída, o que torna fácil perder a orientação. Nekem az tetszett a legjobban, hogy néha eltévedtünk, de néha sikerült, az kijöttünk a bejáraton, de az nem baj. O labirinto foi criado há 18 anos na localidade vizinha de Cucutín por voluntários da Associação de Património Local Kismar e Hortência, com o objetivo de atrair visitantes a uma zona afetada pelo despovoamento. Desde então têm vindo entre 2 a 3 mil pessoas todos os anos para experimentar jogos tradicionais de destreza folclórica e para se perderem entre o milho. A célunk a honismereti körnek ezzel az volt, hogy mindenképpen Kiszomort ismertessük meg Magyarországon, meg ha lehet, egész Európában, vagy bárhol, aki szereti az ilyen szabaduló szobákat. O labirinto de milho estará aberto aos visitantes até 22 de agosto. O tão aguardado filme de Christopher Nolan, A Odisseia, inspirado no poema épico de Homero, já está em exibição nos cinemas de todo o mundo.
Para o professor de grego, Filipos Mantzaris, porém, esta história vai muito além do grande ecrã. Faz parte do seu dia-a-dia. Nas aulas apresenta aos alunos as aventuras do rei de Ítaca, procurando despertar neles o interesse pela riqueza e pela atualidade da literatura grega antiga. Είναι ένα καταπληκτικό λογοτεχνικό κείμενο, μέσα με το οποίο μπορούν τα παιδιά να ταυτιστούν, να δουν στον εαυτό τους ίσως τον Οδυσσέα, αλλά να δουν και το δικό τους τόπο. Η Οδύσσια είναι μια ιστορία που εκτελήθηκε εδώ, στην Ελλάδα. Εγώ ως παιδί, όταν ήμουνα στο χωριό μου και έκανα την Οδύσσια, έβλεπα, εκεί που έβλεπα την Αυσικά να πλένει στο πηγάδι, έβλεπα τη μητέρα μου που με έπαιρνε παιδάκι και πηγαίναμε να πλύνει τα ρούχα με τον ίδιο τρόπο. Nas aulas, os alunos são incentivados a refletir sobre a forma como Ulisses recorre à inteligência para superar os desafios e a discutir se o massacre dos pretendentes pode ou não ser considerado justificável. Είναι μια ιστορία που μας διδάσκει πολλά πράγματα και μας λέει να μην τα παρατάμε και να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και όχι τη βία και πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να διδάσκεται. Para muitos, o primeiro contacto com a epopeia de Homero acontece no teatro. O ator Manos Pintsis dá vida a Odisseu numa produção dirigida ao público infantil e juvenil. Acredita que ver a história ganhar vida em palco aproxima os mais novos do universo homérico. Δεν λες το παιδί απλά διάβασε την ιστορία με το ζόρι, γιατί θα κλωτσίσει το παιδί. Όταν του επιβάλλεις κάτι, κλωτσάει. Όταν βλέπει όλο αυτό να εκτελήξεται μπροστά του, είναι ένα λιθαράκι στο να μάθει και να μάθει και μάλιστα να μάθει με τη θέλησή του αυτό που πρέπει να διαβάσει, πρέπει να μάθει. O espetáculo recebe regularmente famílias e visitas de escola de Atenas e das zonas vizinhas.